Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje o nosso convidado é o Oswaldo Catelar. Oi, Oswaldo, tudo bem? Tudo em paz, você. Tudo bem também, muito obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 29 do livro Jesus no Lar, a parábola relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou: Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso em seu carro apressado e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelo de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: Em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: Então, faze tu mesmo. A caridade por substitutos indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Então, Oswaldo, eu gostaria de saber a sua interpretação dessa passagem de Jesus. Que maravilha os ensinamentos, não é? Na Sim. verdade, ele exorta aí a prática do bem e da caridade. A caridade e auxílio ao próximo está ao alcance de todos, né? Mas nem todos estão preparados para essa tarefa. E dentre os que ele mencionou aí, que passou diante do homem caído, né? Somente aquele que é considerado de moral bem duvidosa, né? Que é o publicano,
é que fez o que todos poderiam ter sido feito, todos poderiam ter feito, né? De ter auxiliado, mas não. Isso passando para os nossos tempos de hoje, como é que nós atuamos no nosso dia a dia? Quando a gente sai para trabalhar, por exemplo, temos o horário a cumprir, e nesse trajeto nós temos uma pessoa que nos pede ajuda. Qual a nossa reação? Será que nós vamos dizer para ele que eu estou atrasada para chegar no meu trabalho? Ou será que nós vamos atendê-lo em suas necessidades? Eu acredito que essa prova já passou para cada um de nós aqui. E hoje, relembrando esse ensinamento, né, faz com que a gente nos imagine o quanto pequenos ainda somos, o quanto incapazes ainda somos de amar o próximo, de olhar para ele, em detrimento das nossas obrigações, dos nossos compromissos. Né? Porque Jesus, em nenhum momento, ele justificou alguma coisa para quem quer que seja, que precisasse de sua ajuda. Olha, não posso ajudar você porque, olha, tem uma palestra lá embaixo, junto com meus discípulos. Não. Ele abraçava, ele ajudava e orientava os discípulos a dar de tudo para que a pessoa fosse bem amparada. Né? Então, essa prática do bem e da caridade, que muitas das vezes nós fazemos, é louvável, por exemplo, as contribuições que nós damos às instituições. É louvável. É louvável também as doações de mantimentos e roupas para essas instituições. É louvável, como o próprio mestre nos orienta. Mas aquela caridade em que você se coloca à disposição, frente a frente, olhando nos olhos da pessoa, levantando, carregando e dando aquilo que ele mais necessita naquele momento, ela tem um significado muito maior. Primeiro que é direta, né? O sentimento seu perante aquele que está ali necessitado é diante dos seus olhos. Né? Então, a gratidão que ele tem por você é enorme. É como se o mestre estivesse olhando para você. Né? Porque assim ele nos ensinou. Se quando fizestes a um desses pequenininhos que necessitam de ajuda, é a mim que o fizestes. Né? Então, é necessário que nós refreamos a nossa tempestuosidade, né? Nosso orgulho, nosso egoísmo, em achar que as coisas para nós são mais importantes, as coisas materiais, né, da qual nós damos valor. Sim, claro, chegar no horário, no trabalho, cumprir com as suas obrigações, maravilha, sim. Mas o quanto é também darmos a mão àquele que necessita naquele momento, né? Não tem preço, né? Chegou atrasado, vai ter umas horas de falta lá, vai ter que compensar no trabalho, mas o seu coração está aliviado, o seu compromisso foi cumprido, é como se você tivesse ganho o dia, né? Como esse publicano fez, parou a sua jornada, foi ali, recolheu, né? Pelo que diz ainda, é um senhor de idade, ele foi, recolheu essa pessoa, levou ele em uma pensão lá, de confiança dele, pagou lá a pensão para ele, medicamento e tudo, e depois seguiu viagem. Quer dizer, ele não saiu do itinerato dele, ele simplesmente adiou um pouquinho e seguiu em frente, mas com certeza com a consciência tranquila. O que a gente não pode dizer dos demais que ali passaram por cima, né? Que talvez nem tenha essa reflexão, como muitas das vezes nós também não teríamos, né? Nós não teríamos essa reflexão que estamos fazendo agora nesse ensinamento, que é parecido com a do bom samaritano, né? Que ele aqui, Tadeu pede para ele repetir, porque ele não havia entendido. E de uma forma bem clara,
bem amorosa, ele conduz isso, né? Dizendo ao Tadeu quem é que foi que fez o melhor. É claro, independente de cor, religião, é aquele que ajuda. Muitas vezes a gente critica aqui outras religiões e tem muita gente que faz um trabalho lindo, bonito, diretamente, por exemplo, com os nossos companheiros que estão nas cadeias, né? Quem é que vai lá dentro explanar o evangelho, né? São muitos poucos, né? Então, eu até acrescento, Elô, que isso é um ensinamento profundo para todos nós, que possamos fazer uma reflexão maior em cima disso, porque o nosso mundo exige que a gente nos avalie diante do ensinamento que Jesus nos deixou e que possamos deixar nosso orgulho e nosso egoísmo de lado. Nossa, Oswaldo, realmente achei muito interessante essa análise que você fez da passagem, né? Muito legal o Tadeu ter perguntado novamente sobre a parábola do bom samaritano, e aí Jesus trouxe esses diversos exemplos, né, de quem acaba demandando a caridade através ou do dinheiro, ou entregando o dinheiro para que outra pessoa o faça, e muitas vezes você vê que não deu certo, acabou se desviando o dinheiro, então a intenção foi desviada ali no meio da situação. Também, ele também fala, Jesus, no final, que indiscutivelmente essa ajuda é honrosa, e louvável também, não que ela não deva ser feita, que ela também auxilia. Mas o que eu compreendi também é o fato da gente colocar a nossa energia ali, a mão na massa, né, propriamente dito, e não apenas ajudar financeiramente ou deixar que outra pessoa o faça, né? E sim você realmente colocar ali a sua energia vital, a sua força. Tem até um exemplo que aconteceu há 1 ano, 2 anos atrás, uma amiga minha, a Juliana, uma pessoa recorreu a ela para cuidar do cachorrinho, o cachorrinho não tinha condições, era uma pessoa muito carente, um cachorro que estava largado, e ao invés dessa minha amiga dar o dinheiro para que fosse feito, né, levar no veterinário, ela não, ela pegou a pessoa, colocou no seu carro, levou até um veterinário, pagou. Então fez exatamente como esse publicano fez, né, considerado de má vida, no caso aqui, como Jesus mencionou. Então isso também é sempre uma forma que Jesus traz da gente evitar o preconceito de qualquer forma. Então sempre que ele pode colocar alguma pessoa polêmica, ele coloca para que a gente fique reflexivo e falando, olha, o publicano que não adora o Senhor foi o que fez, que teve a melhor ação ali de todos, né? É Então verdade. achei também isso muito bacana, essa maneira que Jesus colocou esse personagem aí da história. E gostaria então de agradecer, Oswaldo, foi muito bacana a sua participação, o que você trouxe também de acréscimo aí, até quando a gente fala também da parábola do samaritano. E então agradeço formalmente ao Oswaldo Catelar. Muito obrigada, Oswaldo. Eu que agradeço a oportunidade e fico à sua disposição para colaborar de alguma forma. Muito obrigada. E você que está assistindo, ficou alguma dúvida? Quer comentar? Contribua com o seu entendimento dessa passagem. Esse livro, Jesus no Lar, está na internet, para busca na internet e no site. Muito obrigada.